Você já escutou assim, ó? Desse jeito você vai estragar o carro. Desse jeito você gasta mais combustível. Nossa, eu não sei como é que você conseguiu tirar a habilitação. Já ouviu isso? Certamente a pessoa que está te falando isso, ela está tentando te ensinar coisas que ela aprendeu em anos dirigindo e dizendo que isso está certo. Agora, tem uma delas que me preocupa mais, que é a mais perigosa. Quer saber qual? Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá, gente, ó, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte. Tem várias coisas que a gente aprende ao longo dos anos, que a gente vai dirigindo, com a experiência que a gente vai ganhando em dirigir, que a gente consegue fazer no carro, com ele em movimento, mas que nem sempre isso é seguro ou isso é recomendado, tá? Eu sei que agora vocês devem estar até com a cabeça bugada, é isso. Então quer dizer que a gente vai aprender a dirigir errado, né? Com o tempo você começa a dirigir errado. Não, é porque você vai se habituando, tem coisas que vai ficando comum, vai ficando mais fácil, você vai ganhando mais intimidade com o seu carro. E aí você vai conseguindo fazer determinados tipos de coisas dentro do carro que são mais inseguras, que são mais perigosas. E o problema está que as pessoas que dirigem há mais tempo, elas começam a acreditar que isso realmente é o certo a se fazer dessa forma. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui de algo que a gente consegue fazer, mas que não é seguro. Ah, Isa, eu consigo sair de segunda? Consegue. Você vai forçar mais o carro, mas você vai conseguir sair de segunda. Vai danificar? Vai gastar mais? Vai gastar, mas vai conseguir. Então você consegue. Isa, eu posso ficar na meia embreagem no sinal parado? Pode, você vai conseguir fazer, mas é o mais recomendado? É o mais seguro você fazer? Não. Isa, eu consigo trocar da terceira para a primeira? Consegue fazer? Consegue, mas não é o mais seguro a fazer. Por quê? De repente você vai sair ali da terceira marcha, 40 km, e entrar na primeira a ponto de tomar um baque assim muito forte, dar um tranco muito forte, danificar o motor, causar um acidente. Então são coisas que vocês vão perceber que a gente consegue fazer manuseando, tá? Só que não é seguro, não é recomendado. Então muito cuidado quando alguém estiver te ensinando a dirigir e essa pessoa bater o pé convicta ali, não, isso é o certo, o certo a fazer é assim. E que você não tenha aprendido, né, na autoescola a dirigir dessa forma, né, ou até mesmo em outro momento tenha aprendido a dirigir de forma diferente, e essa pessoa bateu o pé que o certo é desse jeito, cuidado com essa informação. Estejam cientes que ao longo dos anos a gente vai pegando hábito, pegando vício e começa a fazer determinadas coisas que a gente consegue, mas não é o mais recomendado, não é o mais seguro. Tem uma delas que eu considero muito perigosa, que talvez alguns de vocês estejam passando por isso e cause até mesmo dúvida. Eu vou mostrar na prática, tá, gente? Quero mostrar pra vocês dirigindo exatamente como que é essa questão, essa situação que eu considero perigosa. Vou sair aqui, ó. Vou desenvolver a segunda, já vou pegar aqui o cruzamento, vou virar à direita, porque eu quero passar por uma rua onde eu possa mostrar para vocês e falar sobre essa condição perigosa. Eu sei que uma situação muito chata quando você está dirigindo, e principalmente para quem está aprendendo, está começando agora, é você passar no quebra-mola pulando, é você errar a marcha, deixar o carro morrer, é você se atrapalhar ou frear muito em cima, sabe? Eu sei que isso é chato, é ruim, você se sente incomodado, e a pessoa que está do seu lado também. Só que às vezes essa pessoa, ela aprendeu, né, com o tempo, com anos dela dirigindo, ela aprendeu a passar no quebra-mola colocando no ponto morto. Olha só pra você ver. Ah, não, você tem que colocar no ponto morto para poder o carro não passar de forma suave, para você frear de forma suave, para você conseguir frear mais próximo do quebra-mola. Então, ela te dá vários motivos para você fazer esse tipo de coisa. Só que isso é mais perigoso. E eu vou provar para vocês que não é recomendado. O recomendado é você fazer o quê? Ó, estou aqui na via, estou de terceira marcha. Então o recomendado, como a gente aprende de forma segura, usar o freio motor do carro também.
Então eu vou usar o freio do pedal, mas eu vou reduzir a marcha para usar o freio motor também, que quando você reduz a marcha, você está usando o freio motor. Então, ó, passei de forma suave pela lombada e vou embora. Vou desenvolver a terceira marcha e vou embora. A pessoa que te ensina a passar em ponto morto, ela não te explica o seguinte: quando você engata o ponto morto no carro, você tá, olha o nome, ponto morto, neutro. O próprio nome já explica qual é a situação, né? Qual é a função desse movimento, né? Ou dessa posição. Ponto morto quer dizer carro imobilizado, sem movimento. Então, se a pessoa que está te ensinando a passar na lombada usando ponto morto, ela não te explica que quando o veículo está em ponto morto, o freio não funciona 100%, tá? E se ele não funciona 100%, né, o veículo ele foi totalmente adaptado para utilizar o quê? 2 tipos de freio, que é o freio do pedal, que é o freio de serviço, e o freio a motor. Quando você coloca no ponto morto e você utiliza apenas o freio do pedal, você vai estar sobrecarregando o freio do pedal, porque era para você usar 2. Só que você tá fazendo igual outra pessoa tá te ensinando, né? A pessoa tá te ensinando a você botar no ponto morto e você ir no embalo, né? Só no galeio, que as pessoas falam, para poder passar no quebra-mola. Então você não tá sabendo que você tá forçando um tipo de freio só. Então imagine, olha só, você tá forçando, o carro foi feito para usar 2 tipos de freio. Você tá usando um só, sobrecarregando um. Se esse freio falhar, já era. Num quebra-mola, olha só a situação. Você passa no quebra-mola, carro na frente, carro atrás, carro do lado. Se o freio falhar, o que você vai fazer? Dificilmente vai bater, vai causar um acidente. Então isso tudo você tem que levar em consideração e procurar saber também quando alguém te explica ou tenta te ensinar uma coisa que você não aprendeu lá na autoescola. Essa coisa que ele tá falando que é o certo, que essas pessoas falam que é o certo, são coisas que eles aprenderam ao longo da experiência deles dirigindo. E aí vai dando certo pra eles. Então, o certo é isso. Eu vou repassar o certo pra você. E outra coisa, se não fosse suficiente a questão do freio, existem outras questões também que podem acontecer de você colocar o carro no ponto morto para passar na lombada, ó. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então vamos lá, coloquei no ponto morto, ó, e fui. O freio não funciona 100%. Se na hora de eu sair, eu errar a marcha, o que vai acontecer? Eu vou me atrapalhar muito mais. Ainda vou ter que lembrar de acionar a embreagem, aí eu esqueço de acionar a embreagem, aí eu acabo me distraindo, enfim, são várias coisas. Por quê? Porque era para você ter reduzido a marcha e não ter colocado o carro no ponto morto. Então, tem a questão do freio, tem a questão da marcha, tem várias essas questões, mas ainda tem uma outra ainda que justifica tudo isso. A questão é o seguinte: se fosse para andar com o carro em movimento em ponto morto, por que haveria uma infração de trânsito dizendo que é proibido engatar a marcha, né, engatar o ponto morto com o veículo em movimento? Ou fazer qualquer tipo de movimento com o veículo engatado no ponto morto? Por que existiria esse tipo de infração? Então só daí já dá para vocês perceberem, né, e pelo menos ficarem assim na dúvida: será que isso está certo mesmo? Será que essa questão de engatar o carro no ponto morto, deixar no ponto morto para passar na lombada, realmente é o mais seguro? É o recomendado a ser feito? Que problemas eu posso ter em engatar o veículo no ponto morto quando ele estiver em movimento? O que acontece lá dentro em relação ao motor, ao sistema de transmissão, quando eu faço isso? Então, procurar esse tipo de conhecimento, porque do jeito que estão te ensinando, é o jeito que essas pessoas aprenderam ao longo do tempo, e para elas isso é o certo, mas não é o recomendado, não é o mais seguro. Então estejam cientes, vão ter várias coisas que vocês vão fazer quando vocês começarem a ganhar mais prática, mais experiência, que você vai conseguir, assim, você vai conseguir fazer. Isa, ó, eu consigo dirigir com uma mão só. Tô dirigindo aqui super tranquila com a mão só, consigo dirigir com o braço pro lado de fora, consigo dirigir
sei lá, fumando meu cigarrinho, comendo, tomando água, enfim, eu consigo dirigir de várias formas, mas não é o mais recomendado. Nem tudo que a gente consegue fazer é o mais recomendado, ou é o melhor recomendado e o mais seguro. Então a gente tem que pensar nisso, nesse ponto. Quando alguém estiver tentando te ensinar uma coisa que você percebe, opa, isso aí não tá muito com o que eu aprendi, não. Então comece a questionar, comece a perguntar o que acontece quando o veículo está em movimento e eu coloco no ponto morto. Será que não danifica nada? Comece a questionar, porque aí a própria pessoa vai despertar a curiosidade dela procurar saber o que acontece lá dentro, se ela tá danificando, se ela tá dirigindo de boa forma, se é inseguro, se é arriscado. Isso vai despertar nela a curiosidade de uma coisa que talvez ela não tenha o conhecimento, ela simplesmente aprendeu a fazer dessa forma porque ela tem muitos anos já dirigindo, entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso fica de alerta aí pra vocês. A questão não é brigar com ninguém, não é discutir, não é impor se tá certo, se tá errado. Muita coisa vocês vão conseguir fazer ao longo do tempo, mas nem tudo que a gente consegue fazer é o mais seguro, é o mais recomendado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa as dúvidas aí nos comentários e ó, beijo da Isa.